E é engraçado essa sua relação com o Japão, né? Eu sempre, toda vez que a gente recebe pessoas aqui que, pô, viajaram, conheceram muitas partes do mundo, eu sempre falo que eu acho que o país que eu tenho mais vontade de conhecer é o Japão. Por conta de ter consumido muito da cultura deles, e de ver uma diferença muito gritante em termos de sociedade do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Sim. Como é que é para um cara tipicamente brasileiro se adaptar a uma rotina oriental tão complexa dentro das diferenças, né? Própria língua, e né? lógico, então, como é que é para você ter trabalhado tantos anos? Quais foram as coisas que você mais teve que se adaptar? Eles a você? Como é que foi essa? Bom, nós tivemos que... Eu sempre digo assim, né? Quando nós chegamos no Japão, né? O mal de alguns atletas, né? Que nós tivemos a oportunidade de levar e que foram para outros clubes também, é que eles acham que o Japão que tem que se adaptar. Não, nós estamos chegando no país deles, né? Num país com uma cultura milenar, Sem né? dúvida. E você não pode querer que o Japão se adapte a você. Você tem que se adaptar ao Japão. Então foi isso que eu fiz. Uhum. Eu me adaptei, eu procurei me adaptar. Tive muitas dificuldades, né? Em termos de comunicação, no início, né? Porque a primeira vez que eu fui para o Japão foi em 93. Eu fui para o V de Kawasaki, que era o top, né? Do Japão, né? Tinha jogadores brasileiros, tinha uma base da seleção japonesa, então essa foi a primeira vez. E foi assim, não foi só muito grande, porque esse ambiente que eu fui tinha muitos brasileiros, era um ambiente de brasileiro. Uhum. Já tinha trabalhado o Seu Pepe, o Carlos Alberto Silva, o Dino Sani, né? Treinadores brasileiros. Então, já se falava um pouco português dentro do clube, né? Uhum. Mas a língua deles é muito complicada. Muito, né, É cara? muito complicada. Eu sempre, assim, depois de alguns tempos na rua, assim, eu me comunicava num shopping, num restaurante, enfim, né? Mais o público, né? Mas no clube mesmo, eu trabalhava Com fora intérprete. das 4 linhas, só com intérprete. Agora, dentro das 4 linhas, eu já aprendi, já gravei algumas palavras importantes dentro do trabalho do futebol e já se comunicava assim, o jogador já me Eu entendia. tenho uma dúvida que é o seguinte, assim, você falou que trabalhava com intérprete, isso não interrompeu os teus sucessos, muito pelo contrário, você teve uma carreira de muito sucesso no Japão. Título. Aqui no Brasil, a gente tá com essa onda de técnicos estrangeiros, que eu particularmente enxergo como positiva, mas a gente tá muito preso ainda a técnicos que falam ou o espanhol, ou técnicos mesmo que vêm de Portugal, que falam o nosso idioma, né, com algumas diferenças. Não trouxemos, sei lá, um sueco, o Sim. próprio cara que fala inglês, um cara da Rússia. A gente não O trouxe. próprio Ancelotti que estava Exato, para vir, né? mas É, ainda assim, italiano. o italiano ainda é uma ainda língua um pouquinho mais latina, que daria para entender e tal. Mas, sei lá, um alemão da vida a gente não experimentou. E muita gente tem esse preconceito de achar que o fato do cara não dominar a língua prejudica o trabalho. Você que trabalhou com intérprete muito tempo no Japão, como que é pra você, por exemplo, você precisa Dá dar uma bronca. bronca no cara, aí você como é que é essa coisa? Eu sempre digo assim, né, que o intérprete para mim no Japão era a minha bengala. Uhum. Era realmente assim, e tinha que ser uma pessoa de confiança, né? Porque, por exemplo, só entrando direto na sua pergunta, em termos de bronca, Uhum. né? Às vezes eu dava uma bronca forte e o intérprete falava suavemente. Porque ele é japonês, então ele não entendi. pode ir para cima do cara. Eu ia para cima, falava, e o cara falava mansamente. Mas a minha feição mostrava para ele que eu não estava satisfeito. A minha feição, minhas atitudes mostrava que eu não estava satisfeito. Então isso aí nós... A linguagem corporal é universal, né? com certeza. Exatamente. Mas é muito importante que o tradutor tem que ser uma confiança total, né? Já a partir do quinto ano que eu estava no Japão, para facilitar para eles, eu fazia
todas as minhas meetings em projeção. Uhum. Né? Tenho um aplicativo, eu montava a meeting do jeito que tinha que ser, que era o que nós tínhamos treinado, e além do tradutor traduzir para eles, ainda existia a imagem no projetor, entendeu? Então eu não tive assim grandes problemas. No início foi muito difícil. E foram quantos títulos lá, Nelson? Todos Todos o futebol japonês. De todos os times Todos. que você você ganhou. Eu sou bicampeão da G1, né? Eu ganhei 2 Xerox, que é assim como essa Copa que vai ter agora entre São Paulo e Supercopa, que abre a temporada. Depois teve a Copa Nabisco, que é uma Copa como a Sul-Americana, né? Uhum. E também a Copa Suruga. Sim, né? que a gente Nós conhece, ganhamos do time argentino. Sim. E o campeão da Sul-Americana contra o campeão. Nós ganhamos. Então, todos os títulos japoneses nós conquistamos lá. Com o Verde, foi o bicampeonato para o Verde, né, da Kawasaki, e nós ganhamos a G-League. A G-League, que é a bicampeonato, e ganhamos uma Xerox, né? E depois o título o time que eu mais ganhei título foi no Rei Sol. Uhum. Mas eu fiquei os primeiros 5 anos nós ganhamos 8 títulos. Ganhamos uma G-League. Quando eu cheguei lá, o Rei Sol tinha caído. E eu peguei o Rei Sol na segunda divisão. Que ano você treinou o Rei Sol? Eu treinei o Rei Sol a primeira vez. Eu cheguei lá no final do ano de 2009, já tinha caído. Aí, 2010, nós disputamos a segunda divisão. Subimos para a primeira divisão em 2010. Em 2011, nós fomos campeões da G1, da G-League. Ou seja, vocês subiram no ano, no outro ano bateram campeão. E fomos campeões na primeira divisão também, né? E aí, você foi para aquele Mundial que o Santos jogou? Foi. Era você Era eu o treinador. Nós ganhamos, porque nós estávamos numa reta final e nós estávamos assim, para chegar, estava chegando o Rei Sol, o Gamba e o Nagoya, que era... Foi um jogo difícil, hein? Sim. Uma reta final. Pariu, uma reta final. E a gente estava mantendo 4 pontos. Chegou na penúltima partida, nós perdemos em casa para o Cerezo. Perdemos e o time jogava até o Fábio Simplício. E o treinador era o Levi Cooper. Né? E aí nós perdemos esse jogo e fomos com 1 ponto. 1 ponto de diferença do Nagoya e do Gamba. E a gente jogava com o Reds Urawa no estádio deles, né? E, ainda bem que nós fomos lá, ganhamos 3-1, fomos campeões, mas, você imagina, nós estávamos tranquilos com 4 pontos, mão, mantendo 4 pontos, aí nós fomos para o último jogo, 1 ponto de diferença. Então, você, naquela semifinal do Mundial de 2011, era você o técnico contra o Santos. Aquele jogo eu me lembro, foi um golaço do Neymar, né? Ganhou. Cara, mas o gol do Neymar foi muito bonito. O Santos fez 2-0, só que vocês diminuíram. Foi. E foi uma pressão desgraçada até o gol do Danilo. Se não faz o gol de falta, se não faz o gol de falta, tava em cima, cara. Eu falei, não é possível que a gente ia perder esse time, exatamente, velho. E tinha uns caras. Inclusive, eu lembro que tinha um lateral que depois jogou na Alemanha, né? O Sakai. Hoje ele já voltou, mas ele jogou. Ele foi pro um time, eu não lembro, o time da Alemanha. Depois, os últimos anos dele na Europa, ele foi no Marseille. Aí, ó. Ele voltou agora já. Tá com... E esse jogador, o Rodolfo, ele tem uma história diferente, assim, meia gozada, porque quando eu cheguei em 2010, nós íamos disputar o campeonato de segunda divisão. E ele estava fazendo estágio no Mujimirim, né? Aí ele chegou, tal, no início do ano, eu falei pro diretor, né? Falei, esse grandão aí, o que é? Né? Ele falou assim, ele estava fazendo estágio, mas não tal. Aí tá bom. E ele completava treino, sabe? Completava treino. Aí treinava de zagueiro, de lateral, né? E aí eu fui observando ele e ele foi crescendo, sabe? Aí nós tínhamos um coreano lá que
mascarado, sabe? Que achava que achava que ele era... Pô, falava do Brasil, vocês não ganharam porra nenhuma, né? Quer falar do Brasil. Quer falar o quê, pô, né? E aí ele teve um problema lá com a diretoria e ele, quando ele era meio impossível, né? Ele quis brigar e entrou o Sakai. Não saiu mais. Eu lembro que ele deu um trabalho do cacete nesse jogo, cara. Foi embora. Era muito forte fisicamente. O Santos ainda colocou o Durval de lateral esquerdo. Pra pegar ele. O Durval era em Cintura termos dura, de velocidade... O Léo não joga o primeiro jogo, ele tava machucado. E ele entrou como lateral esquerdo. Quando ele entrou como lateral esquerdo, eu falei, jogava pelo lado direito, jogava o Leandro Domingues, né, da Bahia, sim, e jogava o Sakai. Então, o Leandro estava numa fase também espetacular. E aí eu falei, pô, o Leandro, vai para dentro, deixa esse corredor aí pro Sakai. Nossa Senhora. Teve um momento que deu pena do Durval. O Durval tinha sido meu jogador no esporte. No esporte. Eu falei, puta, mas tem que ser. Foi um jogo bom. Foi um jogo bom. E você acha que como é que tá, assim, se você fosse fazer um resumo do futebol japonês em termos de evolução até hoje, 2024, do que era no passado? Ele já é a principal liga da Ásia, enfim, como é que é? Eu tive até agora, acho que antes sexta-feira, eu tive uma entrevista com uma revista japonesa, a Number, né? Uhum. E aí ele perguntou, eu falei assim, olha, eu peguei uma fase, o início da G-League, né? Que eu cheguei lá, a G-League tinha 1 ano de vida, né? E que os próprios dirigentes, você chegar e falar assim, pô, aquele jogador ali é muito bom, nós temos que colocar para jogar. Aí o diretor falava assim, não, mas ele tem 17 anos só, ele pode esperar mais. Ele pode esperar mais? Se ele tem condições, não, mas ele tem que esperar porque nós temos que tirar mais o mais velho, o mais experiente. Né? Então era assim, você... Uma coisa muito de hierarquia. Tinha dificuldade para colocar os jogadores. Jogos. Tanto é que uma vez, um jogo, o Verde Kawasaki e o Júbilo Iwata, que era o time do Dunga. Dunga jogava nesse time na época. Nós estávamos ganhando 4-1 em casa e uma garoa, o Ramos, né? O Ramos já estava meio cansadão, né? E eu chamei um garoto, o Haseb, falei assim, chamei ele, falei, ó, vai sair o Ramos. Ele, o Ramos? O Ramos? Falei, o Ramos, vai sair. Aí ele foi, porque eu insisti, tem que... Chegou na beira, quando o Ramos saiu, ele estava na beira do campo, ele fazia assim pro Ramos, comenda sai, né? Comenda sai, pedindo desculpa pro Ramos, porque ele estava entrando no lugar dele, rapaz. Então é uma cultura... diferente. Hoje não. Hoje o futebol, os jovens estão passando por cima dos mais velhos. Se você não tiver, porque o futebol japonês é velocidade. Sim. Se você não tiver condicionamento bom, você fica para trás. Em termos por isso que evoluiu bastante o futebol. Hoje eu acho que é o primeiro apesar de não estar fazendo uma boa campanha aí, não vai ser o campeão da Ásia, né? A seleção. Mas, tecnicamente falando, todos os jogadores japoneses que estão na Europa estão jogando. Problema que o Zico teve quando o Zico foi campeão, quando o Zico foi chamado para a seleção japonesa. Por quê? Porque os jogadores japoneses que estavam na Europa saíam para fazer um marketing. Só um marketing, não jogavam. Então, quando o Zico convocava eles para vir para o Japão para jogar pela seleção, eles estavam mal. Era uma merda. Ninguém, os caras não jogavam, ficavam o ano inteiro sem jogar. Como é que vai chegar e resolver? Sim. É porque a imagem que se tinha do Japão, tipo a Copa de 2018, aquele jogo com a Bélgica, passava os japoneses tinham meio que uma ingenuidade pra jogar bola, assim, faltava um pouquinho de malandragem. Esse jogo tava na mão. Cara. Então, que perderam ali a vaga e tal. E aí já em 2022 você viu os jogos do Japão batendo de frente com a Alemanha, com a Espanha, você fala, caramba, mano, que evolução os caras tiveram. Esse treinador que tá agora é muito bom. Um cara jovem, um cara que jogou futebol, teve assim uma fase de estágio com grandes treinadores.
ele só jogou no Sanfrecce Hiroshima, né? Então ali passou treinadores brasileiros, alemães, espanhóis. Então ele pegou muito, né? Inclusive tinha um treinador agora do leste europeu chamado Petrovic. Ele praticamente ele levantou o time do Sanfrecce e ele era auxiliar. E ele pegou todo o trabalho praticamente e está desenvolvendo bem agora na seleção. E aí você cansou de ir lá, quis voltar pro Brasil, falou, chega, já fiz minha missão aqui. O que aconteceu, né, que nós tínhamos, quando eu cheguei, a segunda vez, eu cheguei no Rei Sol em 2019, né? E o Rei Sol tinha caído para a segunda divisão, né? Quando eu saí, estava na primeira divisão. Eu saí em 2015. Saí não, eles chegaram e falaram, olha, nós não temos mais interesse, agora nós vamos colocar um japonês. Por quê? Porque o time estava direito, estava andando sozinho, né? Por música. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu acabei indo para outro clube, fiquei lá 3 anos também. Mas o Rei Sol, eu voltei e nós subimos em 2020. E quando eu cheguei em 2019, tinha um jogador da Quênia, né? Queniano, chamado Olunga, vocês devem conhecer. Ele foi para o Catar no time que estava jogando o Dudu. Ó do Raio. Ó do Raio. Ele tá jogando, eu não sei se ele saiu de lá agora, mas esse cara, quando eu cheguei, era um negão magro, seco, sabe? Tinha 1,92 m. Cara. Ainda eu cheguei pro diretor, né? E falei assim, e esse negão aí, que pito toca, né? Ainda eu brinquei, né? Qual o pito que ele toca, né, velho? Aí o diretor chegou para mim e falou assim, olha, nós fizemos ele e ele não resolveu nada. Se você quer tirar, pode tirar. Aí eu falei, não, ele tem contrato? Tem contrato. Então deixa ele aí até o meio do ano. Se ele não fizer nada, aí a gente troca. Tá bom. E aí começamos a trabalhar com o negão, né? Tal. 2020, 2021, ele fez 60 gols. Caramba. 60 gols em 2 temporadas. Pô, aí a hora que o time estava certinho, veio o Qatar e ele queria ficar. Ele, a esposa, queria ficar no Japão, porque eles se deram muito bem, né? Estavam radicados já. Aí venderam por 6,5 milhões de euros. Pouco. Ainda eu brinquei com o diretor, falei, porra, você queria mandar ele embora, hein? Né? Eu falei, pô, vocês queriam mandar, vocês estão desmanchando o time de novo, pô, vai cair, pô, vai cair. Em 2022, o time, eles montaram um time, né? Que eu falei, olha, esse time é o seguinte, se a gente não tiver problema de perder jogadores durante o ano, em contusões, em cartões, nós vamos chegar entre os 10. Agora, se a gente tiver problema, nós vamos passar apertado. Bom, primeiro turno nós não tivemos problema. Nós ficamos em 4º lugar no primeiro turno. Vamos jogar 1, 2 partidas, nós perdemos jogadores brasileiros. Porra, aí... complicou. Aí nós fizemos 51% no primeiro turno e 17% no segundo turno. Então aí no final do ano de 22 eu já preparei eles. Falei, olha, eu não vou ficar aqui para disputar rebaixamento. O que vocês estão fazendo vai caminhar para isso. Não, tá bom. Contrataram 40% de jogadores universitários. Jogadores porque lá é o seguinte, você terminou o seu ano na base, tem muitos jogadores que é do clube, mas prefere fazer uma universidade para depois de formado voltar. Então, já vem assim, com uma formação boa já, né? Aí foi o time. Aí o time começou ainda, mas aí começou a cair, né? Aí chegou no meio do ano, eu falei com o presidente, falei assim, olha, eu disse para vocês, falei, nós temos uma história aqui muito bonita, uma história de muitos títulos,
as coisas estão... Vocês já não estão falando as mesmas coisas que eu falo, então vamos fazer o seguinte, eu tinha uma multa, porque eu tinha contrato com eles até 25, até 2025. Falei, olha, eu não quero pagar multa, como também não vou cobrar nada de vocês. Eu quero ir embora, eu não estou mais satisfeito aqui. E aí eu vim embora, foi assim que eu vim embora. Foi amigável, então. Foi amigável, foi amigável.